Diabéticos e aposentadoria por invalidez do INSS. Nós sabemos que quando você pede um benefício, uma perícia do INSS, você vai ter o seu pedido muitas das vezes negado, porque o problema do diabetes, por exemplo, ele tem tratamento. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês se a pessoa tem direito a um benefício ou não, pessoas que são portadoras do problema da diabetes. Então, se você ficou interessado, sabe de alguém que tenha problema de diabetes na família, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar as outras pessoas. Sejam bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais um vídeo explicativo para vocês nesse final de semana. Hoje é um sábado, 24 de abril de 2021. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das notícias, informações, dicas e explicações que eu costumo trazer aqui para tentar ajudar as pessoas. Se você procurar aqui no canal, já vai ter 1 ou 2 vídeos falando sobre diabetes. Por quê? Todas as vezes que as pessoas deixam dúvida nos comentários, eu faço questão de voltar para tentar ajudar. Os benefícios do INSS, como o auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria, é um assunto amplamente divulgado aí entre os trabalhadores. No entanto, existem outras situações que precisam de uma maior divulgação, principalmente por se tratar de algo em que os benefícios dos trabalhadores aí têm direito e pode ser de extrema importância para quem esteja passando nessa situação. É por isso que eu vou trazer esse vídeo de hoje falando do diabetes. Então, vou pedir para você deixar um like, um joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo, para que outras pessoas também recebam essa informação. Será que a pessoa que é diabética tem direito à aposentadoria por invalidez? Antes de falar sobre isso, sobre se é possível os trabalhadores diabéticos terem a aposentadoria, primeiro eu preciso explicar para vocês exatamente o que é esse benefício, esse pagamento do INSS. A aposentadoria por invalidez trata-se de um benefício previdenciário, ou seja, para quem paga ou tem registro em carteira e que tem o objetivo de pagar ao trabalhador uma remuneração para aquela pessoa que esteja permanentemente incapaz de exercer qualquer tipo de atividade remunerada, seja por doença ou sequela. Ou seja, tem o objetivo a aposentadoria por invalidez pagar o benefício não porque você está doente, tem o diabetes, mas porque talvez você esteja incapacitado de trabalhar pelo resto da sua vida, por doença ou sequela. Para que o trabalhador possa conseguir o direito a esse benefício, é necessário que o mesmo seja um segurado do INSS, ou seja, que esteja realizando pagamentos ao INSS ou as contribuições ali, que elas estejam em dia. Então vamos lá, quais os requisitos, o que é preciso para você ter direito a uma aposentadoria por invalidez por qualquer problema que lhe traga incapacidade? Primeiro, preencher o tempo mínimo de carência. Essa carência aí, nesses casos, é de 1 ano. Tem que ter 1 ano de INSS pago. Comprovar o problema de saúde e, é claro, comprovar o início da incapacidade para o trabalho que esse problema de saúde trouxe. Vou alertar vocês quanto ao seguinte: se por um acaso você já tem o problema de saúde, depois de ter a carência, você tem acesso ao benefício, tem direito. Mas se você tinha direito ao benefício e pretende enganar o INSS começando a pagar o benefício agora, você não tem direito a esse problema de saúde. Mas no final desse vídeo eu vou explicar para vocês como ajudar nesse caso. Então vamos lá. Diabéticos têm direito a algum benefício do INSS? De acordo com o último levantamento da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que é um dos órgãos mais importantes do mundo, muito embora o governo acredite que não, mas a OMS está presente ali. Cerca de 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes. Infelizmente, esse ano, nem ao menos o IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística, não vai poder fazer seus trabalhos, porque o governo também não vai pagar. Ou seja, vamos ficar perdidos sem poder trazer esse tipo de informação para vocês. Infelizmente, um desgoverno total, Porque essas informações que eu tenho aqui não são atualizadas, não são de 2021, tá? São do ano passado, são de 2019.
Eu espero de coração que tenha consciência aí o governo para que a gente possa ter esse tipo de informação para poder ajudar as pessoas. Então são 16 milhões de brasileiros que sofrem de diabetes. O número, no entanto, não para de crescer e já atingiu aí um aumento de 61,8% nos últimos 10 anos, o que de fato se torna muito importante conhecer a doença, bem como as suas formas de prevenção, tratamento, além, é claro, de conhecer quais são os seus direitos. A importância da estatística aqui dos números. Mas, afinal de contas, aí, os diabéticos têm direito à aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou não? Porque você veio nesse vídeo simplesmente para saber isso, né? Primeiro ponto que a gente tem que entender é que o auxílio-doença ele garante o pagamento ao segurado que esteja temporariamente incapaz de exercer a sua atividade de trabalho por mais de 15 dias consecutivos. Já no caso da aposentadoria por invalidez, é o benefício concedido quando o segurado esteja permanentemente incapacitado de exercer sua atividade de trabalho. Vale lembrar que para receber a aposentadoria é necessário agendar uma perícia médica. Não existe como você pedir lá no INSS agendar uma aposentadoria por invalidez ou mesmo um auxílio-doença. Primeiro você tem que passar pela perícia médica. Quem vai decidir qual é o tipo de benefício é o perito médico do INSS que vai avaliar. Vale lembrar então que para ambos os benefícios, auxílio-doença, aposentadoria, os benefícios do trabalhador devem cumprir o período de carência. Como eu disse antes, a carência é o número mínimo de pagamentos para o INSS. No entanto, existem algumas situações onde a carência pode ser anulada pelo INSS, como é o caso da diabetes levar, por exemplo, a uma cegueira. Aqui é que a gente entra. Existem algumas doenças que, se causar incapacidade, não precisa nem ter um ano de INSS pago. Basta a pessoa estar pagando. E aqui é aquela explicação que eu ia dar para vocês. Você tem o diabetes, começou a pagar o INSS, você não vai ter direito pelo diabetes. Mas se houver um agravamento do problema de saúde que causar outro problema, como por exemplo a cegueira, dependendo, se esse problema de saúde estiver dentro da lista de doenças do INSS, você não precisa nem ter um ano pago, você vai ter direito. Com relação à aposentadoria do diabetes, nós já estamos entendendo aqui a importância de conhecer a diabetes por si, não garante o direito de receber não a aposentadoria por invalidez, nem mesmo o auxílio-doença. Tendo em vista que, uma vez diagnosticado, será necessário aí tomar todos os cuidados para manter o controle desse problema de saúde. Alguns problemas de saúde, como por exemplo, até vou falar, mas posso fazer um vídeo se você deixar um comentário, a hipertensão arterial, já até fiz um vídeo aqui falando, o diabetes e vários outros problemas. Por que você não consegue receber o benefício do INSS? Porque tem tratamento, tem controle. Então, quando você vai pedir um benefício, não leva aquele monte de documento falando, eu tenho problema de estômago, tenho diabetes, tenho pressão alta, porque esses problemas têm controle. No entanto, em situações mais graves, como no caso aqui do vídeo da diabetes, pode causar uma amputação de membros do corpo ou ainda cegueira. O segurado pode ter a aposentadoria por invalidez garantida, infelizmente, ninguém quer isso, sem esquecer que nos casos aí, o INSS pode até anular a carência, o tempo necessário, dependendo da gravidade. Logo, para que seja verificada a situação da doença, o segurado precisa passar pela perícia médica do INSS para comprovação real da incapacidade para o trabalho, pois para o INSS não basta apenas ter o diagnóstico de uma doença, de um problema de saúde, mas sim é necessário comprovar a incapacidade para o trabalho que esse problema de saúde traz. Então vamos ver aqui os documentos necessários que são obrigatórios para você levar lá no dia da sua perícia médica. Documento de identificação, marcou a perícia médica, você vai levar RG, CNH, CPF, certidão de nascimento ou casamento, enfim. Comprovante de residência, que é um documento no seu nome, carteira de trabalho, se você tiver, e carnês de contribuição, se você tiver, ou tem um ou outro, ou os dois, né? Então você vai levar documentos médicos, é claro. Aí nesse caso, o que são documentos médicos? Todo mundo pergunta isso. Não é só o atestado. São laudos, exames, receitas, atestados, entre outros. Aí alguma pessoa falou para mim, meu médico disse que laudo é igual ao atestado médico. Não. Atestado médico afirma que tem a necessidade de afastamento. O laudo médico,
ele explica aquele exame médico, ele faz detalhes quando surgiu o problema de saúde, se antes de começar a pagar o INSS, que esse que é o problema, ou depois. É a dica que eu dou para vocês. Cuidado com a pré-existência. Se você tinha um problema antes de começar a pagar o INSS. Muito cuidado, porque no relatório, agora é obrigado dizer quando começou a incapacidade para o trabalho. Seu médico tem que falar isso, tá? Os documentos como a carteira de trabalho ou o carnê são essenciais para comprovar que você é segurado do INSS. Em especial, você verificar aí no seu extrato previdenciário o CNIS se está errado. Então, a pessoa fica brava, né? Por que eu vou levar o meu documento se o INSS já sabe tudo? Olha, pode ser que você se surpreenda. Pode ser que o INSS não saiba. Se você tiver acesso ao meu INSS, existe um extrato chamado Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, que fala todas as contribuições que você teve aí durante sua vida. Pode ser que você tenha nas suas mãos carteira de trabalho ou carnês que contribuiu, mas não esteja registrado lá no INSS. Então é essa hora de corrigir esse erro. Lembre-se que com relação aos documentos médicos é necessário que você leve todos extremamente atualizados, pois para o INSS, quem leva os documentos de muito tempo não querem garantir a comprovação da incapacidade atual, mas sim de tempos atrás, o que é um erro cometido por grande parte dos segurados. Por isso que eu sempre falo, peça a ajuda de alguém para separar a documentação necessária. Somente documentos atuais são válidos para a perícia médica do INSS. Ah, mas eu não tenho uma ressonância, posso levar de 2019, 2020? Não. Somente atualizado. Tratamento médico e medicamentos aí pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A saúde é um direito de todos os cidadãos brasileiros e deve ser buscada para você, apesar de ser um dever do Estado, você que tem que ter o interesse de ir atrás. Então, garantindo assim políticas sociais e econômicas que visam a redução de risco para a sua doença, você tem direito sim ao atendimento do Estado. Logo, existe uma lei que determina que os portadores de diabetes possam contar com o recebimento gratuito do Sistema Único de Saúde, o SUS, aos medicamentos para o tratamento e de condição aí de materiais necessários para a aplicação e monitoramento, por exemplo, da glicemia capilar. Então, se você tem um problema de diabetes, a boa notícia aqui é que é tudo de graça, o tratamento é 100% gratuito pelo Sistema Único de Saúde, não importa a sua condição financeira. As seringas, né, agulhas para aplicação de insulina é disponibilizado aos portadores de diabetes mellitus, que estejam aí cadastrados no cartão SUS ou ainda no programa de hipertensão e diabetes, o Hiperdia. Esse CIS Hiperdia, o que é esse Hiperdia? CIS Hiperdia. Trata-se de um cadastro realizado pelo profissional de saúde aos pacientes diagnosticados com hipertensão arterial e diabetes. O cadastro pode ser realizado em qualquer unidade de saúde aí do seu município. Sobre os medicamentos, os diabéticos também podem contar com acesso a medicamento para controle da doença por meio de programa de saúde, que chama-se Programa Não Tem Preço. Para isso, basta comparecer a uma das unidades de farmácia popular. Você vê aquela plaquinha vermelha lá na farmácia, chama-se Farmácia Popular, ou nas redes credenciadas pelo Farmácia Popular, portando aí o seu CPF, receita médica e documento de identificação com foto. Então, por que você não consegue o benefício do INSS se tem o diabetes, na maioria das vezes? Porque tem acesso a tratamento de graça, tem acesso a medicamento de graça e também você tem acesso ao Farmácia Popular, dando ali para vocês seringas, né, e medicamentos. Você tem acesso ao tratamento. E se algo que tem tratamento, não tem direito ao benefício. Para ter direito ao benefício, resumindo aqui, no caso do diabetes, somente se você precisar de um tratamento médico para a sua melhora, que seja por mais de 15 dias. Ou, infelizmente, se porventura esse problema de saúde acarretar em algo mais grave, como uma cegueira ou perda de um membro,
Nesses casos em específico, você está em dia com o INSS, pode ter direito a uma aposentadoria por invalidez. A dica que eu ia dar para vocês é evitar documentos de antes de começar a pagar o INSS. Se você já tinha um problema de saúde antes, procura evitar, mas se você está ensinando a enganar o INSS, então eu vou fazer o seguinte, vou começar a pagar o INSS e um ano depois vou buscar a documentação médica. Não, não é por aí. Estou explicando para vocês que apesar de você não ter direito ao benefício do INSS por já ter o problema de saúde, isso chama-se problema pré-existente, muitos espertalhões buscam, mesmo tendo o problema de saúde, começar a pagar o INSS, pode ser que, infelizmente eu não quero isso para ninguém, se houver um agravamento do seu problema de saúde por aquele problema, você tenha direito para outros problemas de saúde que venham surgir em decorrência daquele problema. Então, muito cuidado na hora da perícia médica. Se for negado pelo INSS, tem que se levar em consideração se surgiu algum problema de saúde em decorrência. Aqui no diabetes, infelizmente, cegueira ou amputação de membros. Então tem que colocar as cartas na mesa na hora de pedir ajuda ali para o profissional, para o seu advogado, para saber, para ele orientar você quais documentos podem ser levados na hora da perícia médica para que você não seja prejudicado. Eu espero que você tenha entendido essa situação. Sim, o diabetes pode levar a uma aposentadoria ou um auxílio-doença, ou seja, a um benefício do INSS. O vídeo termina aqui. Acontece que tem pessoas que não têm condição de trabalhar registrado ou pagar o INSS. Como fica a situação dessas pessoas? Elas têm direito, pelo diabetes, ao benefício? Aí já é um caso de você procurar a assistência social, o CRAS, aí da sua cidade, Centro de Referência de Assistência Social, para avaliar a renda familiar, para ver se enquadra para ter direito ao benefício do BPC-LOAS, o amparo social do INSS. Nesses casos, se comprovada a cegueira ou a perda de membros, sim, mesmo que não pagou o INSS, se a renda da família for abaixo ou ninguém da família tiver condições de sustentar essa pessoa que teve o problema do diabetes, mas que sofreu essa cegueira ou perda de membro, sim, ela pode ter acesso, portanto, a benefício do INSS, mesmo sem pagar o INSS. Pessoal, dúvidas, deixa aqui nos comentários. Eu prometo voltar outras vezes com esse mesmo assunto, quantas vezes for necessário, para ajudar vocês. Que Deus abençoe as nossas famílias nesse final de semana. Hoje é um sábado, 24 de abril de 2021. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Sempre lembrando, não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Meu muito obrigado a todos que são inscritos. Muito obrigado aqui pela sua participação, pelo seu comentário. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.